Bem-vindos ao canal do Trouxa. Eu estou terminando o livro da coleção Pensadores, do Platão. Só que, para minha surpresa, esse livro inteiro ele vai falar do Sócrates e não do Platão. E uma lição muito interessante que eu tirei desse livro é sobre a morte, cara. Se você não conhece a história do Sócrates, né? Assim, recomendo que você leia esse livro e você vai se surpreender com o seguinte, cara. Ele gostava muito de questionar as coisas, né, e de debater as coisas. Ele tinha um método, né, que ficou conhecido como método socrático, que é basicamente você ir perguntando as coisas para a pessoa para meio que filtrar o raciocínio dela, e aí você deriva uma conclusão, e muitas vezes fazendo isso, você acaba provando que a pessoa concorda com você, sabe? É muito interessante, pesquisa aí, método socrático. E aí ele começou a discutir com uma galera, cara, e a galera ficou puta e resolveram acusar ele, que ele estava corrompendo os jovens, né? Que ele estava ensinando sobre falsos deuses, que o cara era um ateu também. E aí fica até sendo meio, né, contraditório. E aí o que mais me impressionou, cara, nesse livro é a serenidade dele ao lidar com a morte. E a reflexão que eu quero fazer com vocês é essa, ó. Ele chega a falar algo assim, que um filósofo de verdade, você vai acreditar em algumas coisas, né? Você vai chegar a algumas conclusões que talvez depois que você morra acabe, ou seja, então assim, você vai ter uma trajetória e no final das coisas acabou. Então por que você teria medo? Seria simplesmente o fim. E se você já tem essa mentalidade que talvez depois que você morrer acabe, então você teria uma vida que você iria buscar as coisas que potencializam a sua existência enquanto você está vivo. É um negócio que eu falo direto nesse canal, de você sair do automático. Então não faria sentido, você simplesmente aceitaria a morte. Você não quer morrer, mas quando ela chegar, você já está numa situação que você existia do caralho, entendeu? Você se diverte existindo, você faz coisas que potencializam a sua existência, mesmo nas coisas que são um pouco desconfortáveis, no momento ali de sacrifício e tal. Você não teme a morte. Quem teme a morte é a pessoa que às vezes está sempre adiando e fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer tanta coisa, né? Ou a pessoa que tem medo do inferno. Então aí é outra coisa que a mente filosófica vai te dar uma certa paz. Eu não tenho o menor medo de ir para o inferno, e eu já fui muito religioso. Por que eu não tenho medo? Porque eu imagino que se existir um Deus que me criou com propósito, esse Deus não me condenaria ao inferno. Então eu estou em paz. E outras pessoas achar que o jeito que eu vivo me levaria ao inferno é simplesmente a interpretação subjetiva delas ao meu respeito. Não me incomoda. Entende como é libertador? Então, ele vai falar o seguinte, que um filósofo ele vai se desprender de algumas coisas materiais aí, outras coisas no sentido de vaidade, você querer ser aceito por outra pessoa o tempo todo. E isso vai fazer a sua existência ser mais leve, consequentemente você vai ter uma certa paz interior, e aí a morte é simplesmente um processo que chegou, entendeu? E aí tem a segunda coisa que ele faz uma dedução ali, que se existirem deuses, esses deuses forem justos, né? Faz sentido que a vida que ele leve seja uma vida que agrade a esses deuses, ou a esse Deus. Então a morte vai ser simplesmente uma passagem para um outro plano, onde ele vai se encontrar com esses deuses. Ele fala, cara, imagina que experiência fantástica, eu vou para um outro plano que vão ter pessoas mais sábias que eu vou adquirir conhecimento, vou conhecer esses deuses, né? Então assim, ele enxerga a morte com extrema naturalidade. Eu já fiz um vídeo específico sobre medo de morrer, tá? Se eu lembrar, eu deixo nos cards aqui. Se eu não lembrar, procura aí, ó. Tá na playlist Aprendendo a Viver, é um dos primeiros vídeos ali, Medo da Morte, né? Então, cara, é muito interessante. A mente filosófica, ela é libertadora. Você começa a se desprender dessa coisa de, nossa, eu vou pro inferno, eu vou ficar atormentado, eu vou pro umbral, eu vou ficar no purgatório. Porque você chega num raciocínio que não faz sentido um ser bondoso, justo, todo-poderoso, onisciente, criar o universo, criar a existência humana sobre circunstâncias que você seria condenado a esse tipo de coisa. Aliás, um ser perfeito não faz sentido ele agir, porque ele já é perfeito. Já parou para pensar? Então, ou não existe nenhum Deus que seja perfeito, porque se ele está perfeito, ele já está no estado pleno. Não tem por que ele fazer nenhuma ação. A ação indica que ele quer transformar a realidade dele numa realidade mais satisfatória. Cada ação que um indivíduo faz acaba se enquadrando nisso. Então não faz sentido um ser perfeito agir.
entendeu? Pior ainda, um ser perfeito criar seres imperfeitos, ou criar circunstâncias que condenariam esses seres supostamente perfeitos a, né? Então, isso te dá uma certa paz, né? Porque você acaba entendendo que a espiritualidade, cara, é algo pessoal. Então não faz sentido te perder a minha paz por causa da espiritualidade do outro. Eu não estou falando que você deve ser ateu, eu estou falando que você deve encarar a experiência de religião e de espiritualidade como algo pessoal. E o fim disso é te conectar com essa suposta divindade ou divindades, né? Então, esse livro eu recomendo, tá? Ó, é o livro Platão da coleção Os Pensadores, vai te dar muita paz. E eu admiro Sócrates, já está subindo aí no meu conceito entre os filósofos que eu mais gosto, tá? Então, encare a morte, gente, de uma maneira filosófica. Ou é o fim, ou simplesmente vai ser um novo começo. O que faz você temer a morte é a sua vida ser insatisfatória e você falar, puta, gastei meu tempo errado. E aí eu recomendo um outro livro, que é o do Sêneca, que é sobre a brevidade da vida. Ele vai te ajudar a potencializar a sua existência também. Mas, ó, a minha dica para você é: não se coloque em situações que façam que existir doa. Se existir já dói para você, cara, talvez você esteja com um quadro aí de depressão, você vai precisar fazer terapia, buscar um psiquiatra, um psicológico. Às vezes não dá para você resolver isso sozinho, entende? Mas normalmente a gente peca muito na nossa vida por viver no automático e por a gente se coloca em situações que faz a gente querer parar de existir. Então isso é uma coisa que a filosofia vai tirar de você aos poucos, cara. Você ter essa mente que questiona as coisas, que você fala, por que eu tô me colocando em tal situação? Não faz sentido, tá? Então, tá aí a recomendação de livro. Não tenham medo de morrer, tá? Não virem suicidas também, mas encarem a morte com naturalidade. Gostou do vídeo? Os links de apoio esse Patreon estão aqui na descrição, tá? Vire meu apoiador, isso me ajuda muito, tá bom? E beijo do trouxa.